com seus olhos fechados e as mãos do coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Obrigado, meu Deus, mais um dia, mais desafios vencidos, ainda que alguns não tenham sido exatamente como planejamos vencê-los, mas eis-nos aqui. Aqui estamos nós, para ouvir o Senhor, para invocar o nome do Senhor e para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Para vivermos o cumprimento da Tua palavra, para que a nossa vida, meu Deus, seja um instrumento que o Senhor possa usar. Porque um instrumento para o Senhor, todos nós somos, em potencial, mas nem todos até aqui vêm sendo um instrumento que o Senhor pode usar, que está apto, uma ferramenta afiada. Nem todos têm vivido dessa forma. Eu peço, venha ao nosso encontro, Senhor, derrama sobre nós da Tua unção, nos ajuda a fazer a Tua vontade, nos encaminha, meu Deus, para que a cada pensamento, sem exagero, meu Deus, que a cada pensamento, a carne, meu Deus, seja derrotada, que a carne, meu Pai, venha morrer em cada decisão nossa, em cada passo, em cada atitude, em cada ação, em cada reação, e que o Espírito venha a ser fortalecido. Eu peço que em cada um aqui, meu Deus, o Senhor venha fortalecer o Espírito, a começar por mim, que na mente, a mentalidade do Espírito prevaleça, que o nosso coração ouça o Senhor, como Salomão pediu, eu quero um coração que te ouve. Porque às vezes nós estamos escutando muitas vozes e ouvindo a voz errada, dando razão, dando ouvidos à voz errada. E queremos, meu Deus, que o nosso corpo, enquanto estiver nessa terra e não for um corpo glorioso, que esteja aqui para te servir. Bom é para nós, meu Deus, gastarmos-nos e desgastarmos-nos na Tua casa, para fazer a Tua vontade, para agradar ao Senhor, para crescermos, meu Deus, na direção do Senhor. Eu peço, venha ao nosso encontro nessa noite e nos atenda nos nossos clamores, orações, que o Teu Espírito Santo esteja aqui, que Ele fale a cada um, que Ele testifique com cada um aquilo que cada um já ouviu e ainda não teve a confirmação, a força, que a decisão ainda não foi tomada. Que o Senhor, meu Deus, venha nos alimentar da forma que mais importa, que é a forma espiritual. Eu peço que a Tua unção seja derramada neste culto e por meio dele na vida de cada pessoa que se coloca para Te ouvir, para Te buscar, meu Deus. Que cada um que veio sentar à mesa do Senhor, que seja saciado, que seja alimentado, meu Deus, que cada um que busca o Senhor encontre, que cada um que veio pedir, que receba, e que aqueles que estão batendo na Tua porta, ela seja aberta. Derrama da Tua unção, usa tudo que nós temos aqui, esse templo, todos os recursos que temos aqui, meu Deus, o louvor, a palavra, cada pessoa que está aqui operando, colaborando, meu Deus, cada intercessor que não está aqui, que ora agora por esse culto, para que pessoas ouçam, recebam, creiam, para que saiam, meu Deus, da condenação e acreditem, meu Deus, no Senhor, o Salvador delas, para que também sejam salvas. Muda situações, traz, meu Deus, até nós mudanças, porque nós acreditamos em milagres e mudanças que o Senhor pode operar, e eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor opere. Eu consagro a minha vida e a vida de cada pessoa que faz parte deste culto ao Senhor, consagro mais uma vez esse templo e tudo que nós temos à nossa disposição, para que o Senhor venha, receba
as nossas ofertas, sejam elas quais forem, como forem, e que o Senhor, meu Pai, se agrade de nós e venha nos abençoar. Muito obrigado. Eu entrego o andamento desse culto nas tuas mãos, para que o Senhor venha, meu Pai, governar a Ele, a igreja, o templo, a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Estão ligadas às suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024. A unção de Josué está sobre mim. Eu creio nisso. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para Juízes 15. Juízes 15, versículo 7. Sansão lhes disse: já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Ele os atacou sem dó nem piedade e fez terrível matança. Depois, desceu e ficou numa caverna da rocha de Etã. Os filisteus foram para Judá e lá acamparam, espalhando-se pelas proximidades de Leí. Os homens de Judá perguntaram: por que vocês vieram lutar contra nós? Eles responderam: queremos levar Sansão amarrado, para tratá-lo como ele nos tratou. 3.000 homens de Judá desceram então à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez? Ele respondeu: fiz a eles apenas o que eles me fizeram. Disseram-lhe: viemos amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus. Sansão disse: jurem-me que vocês mesmos não me matarão. Certamente que não, responderam, somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles. Não o mataremos. E o prenderam com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando ia chegando a Leim, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos. Mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1.000 homens. Disse ele então: com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1.000 homens. Hoje cedo eu falava que se uma pessoa ela acredita naquela passagem que está em Romanos 8, 28, que diz: pois sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Quem acredita nesse versículo? Levanta a mão. Você acredita? Então agora vamos entrar num acordo aqui. Tem gente que acredita, cita, fala, usa esse versículo, mas quando as coisas não estão naqueles lugares que a gente imaginou que as coisas, que as circunstâncias estariam, a pessoa já não acredita tanto assim. Ah, mas por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Primeiro eu começo falando desse versículo porque o Sansão teve uma situação que levou ele. Vamos lembrar que quando a mulher de Manoá, mãe de Sansão, engravidou, lá o Senhor já disse que ele faria justiça
contra os filisteus. Que ele daria livramento a Israel contra os filisteus. O Senhor nem falou outros povos, o anjo do Senhor falou para ela a respeito dos filisteus. Tem coisas que a gente esquece. Esquece que já pediu para Deus, esquece que já ouviu de Deus, esquece que em determinado tempo já até foi o sonho da nossa vida. Ah, eu quero muito isso, eu vou viver isso, minha vida vai ser assim. Às vezes a gente esquece. Mas Deus não esquece. E o mundo espiritual também não esquece. Então tem coisas que hoje a gente vive que em outro tempo pediu. Mas em outro tempo tinha outra mentalidade também, não sabia exatamente o que era. É ou não é verdade? Quantas pessoas, né? E não vamos alimentar isso, tá, gente? Não fala que Deus está te respondendo, não, com isso aqui que eu vou falar. Quantas pessoas oraram para casar e hoje, não vamos nem falar, né? O que pensam em orar, né? Aquela história de, Senhor, eu quero um cônjuge, eu quero um marido, eu quero uma esposa, eu quero. E hoje, né? Como se diz? Talvez você esqueça, Deus não esqueceu. Talvez você esqueça cada oração, cada pedido, cada jejum, cada busca, cada, né? Senhor, ó a viúva na porta do juiz, né? E não era qualquer juiz, era o juiz supremo, soberano de todos, que é o Senhor. Mas não é esse o assunto. Aqui a gente precisa se situar. Eu não estou falando desse tipo de situação, não, apenas para você entender que tem coisa que quando você ouve, que você pediu, não é para você ficar triste e falar, meu Deus, como que eu não sabia das coisas? É para você ficar feliz. Porque o pensamento certo, por exemplo, do exemplo que eu acabei de citar é como eu evoluí. Antes eu não via, agora eu vejo. Tinha coisas que antes eu não sabia, agora eu sei. Tinha coisas que antes eu não tinha e eu sonhava com elas, agora eu tenho. Então, aí entra o versículo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É agradável? Coopera. É desagradável? Coopera também. É do jeito que eu queria, imaginei? Coopera. Não, é completamente diferente do que eu imaginei. Coopera também. Olha o que aconteceu com Sansão. Sansão teve um problema com aquela que seria sua mulher e o sogro dele. E aí os filisteus, né, receberam a recompensa pelo que eles fizeram. Eles mataram a mulher e o sogro de Sansão. Sansão foi lá e os tratou, como ele disse, eu apenas fiz a eles o que eles me fizeram. A Bíblia diz que ele fez uma terrível matança sem dó nem piedade. Quer dizer, não tiveram dó, não tiveram piedade, não tiveram compaixão de mim, eu também não vou ter deles. E isso tudo estava cooperando com um propósito. A grande pergunta diga antes. Essa é uma pergunta para quando você consegue fazer-se e responder essa pergunta antes, você está na vantagem. Você está na bênção. Você pode até chamar isso, se gosta dessa palavra, você pode até chamar isso de sorte. Qual pergunta? Tem propósito nisso? Porque quantas vezes que essa pergunta, seguida da resposta sincera, nos livraria de coisas que a gente nem precisaria viver? É ou não é verdade? Quantas vezes que você estava enredado em algo que não tinha propósito ali? Se fizesse essa pergunta e se respondesse sinceramente, você ia ver, Deus não está nisso. Deus não está nisso aqui, então não tem propósito. Para mim não tem propósito. Não me cabe aqui. Não é para mim isso aqui, não é meu isso aqui. Deus não está aqui, eu nem entro. E pode vir alguém, e vamos, faz, olha isso, igual Davi.
Essa é a vitória da qual o Senhor te falou, que Ele entregaria os seus inimigos nas suas mãos. Ai, Davi, ele foi. Quando ele viu que Deus não estava naquilo, ele recuou. Se recuar é o que Deus está falando com alguém, não é derrota. Pelo contrário, para algumas pessoas que trilharam caminhos que Deus não as acompanhou, recuar agora é sabedoria. Opa, eu estou voltando atrás aqui, Senhor. Estou voltando atrás aqui no que eu fui, no que eu me comprometi, no que eu entrei, porque não é para mim. Agora, o propósito do Sansão era isso. Era eliminar filisteu. Então, às vezes, havia uma acomodação, havia comodismo, ele estava tranquilo. Veja que todas as vezes, e isso aqui é importante para todos nós temos ouvido a seguinte mensagem: as coisas que Deus tolerou antes, Ele não vai tolerar mais. Como é que eu sei o que Deus tolerava antes que Ele não vai tolerar mais? O que antes eu fazia que Deus não se agradava, mas que eu não sabia. Que eu não tinha consciência das mínimas às maiores coisas, uma atitude, uma palavra. Tem gente que até alertado no jeito de falar está sendo alertado. Às vezes uma esposa, um filho, um pai, um amigo, um obreiro, o pregador, você estava falando com alguém, talvez você que fala assim, não, mas é o meu jeito de falar, não, porque o meio onde eu convivo, todo mundo fala assim. Tem gente que sempre, quando fala, tem que falar uma palavra pejorativa, tem que usar uma palavra chula, procedente de imoralidade, tem que falar sempre de forma autodepreciativa, sempre usa frases pessimistas. Uma das coisas que eu gosto de falar às vezes com um homem, atendimentos às vezes, é que você tem uma liberdade maior, né? Esses dias eu fiquei até mais tarde com alguém, e vai chegando aquela hora que o Espírito Santo te ajuda, mas às vezes ele também te dá, igual aconteceu com Saul, quer dizer, às vezes você está ali num momento, num tempo já, que naturalmente você não estaria, você está cansado, você está já pesado, né? Mas aí você percebe que é o Espírito Santo que está te sustentando ali, inclusive no corpo. Só que tem coisas que às vezes, e aí eu digo da pessoa ser homem, que você tem uma liberdade maior, né? Enfim, estava ali a pessoa, no começo do atendimento, algumas expressões que a pessoa usava, ela começou a usar uma na sequência da outra, e vai, e fala, e tal. Falei, para, porque isso aqui está errado, isso aqui, não é assim. Nossa, aqui é um plano de derrota atrás de uma frase pessimista e uma palavra já de quem perdeu, de quem não tem mais chance, de quem não tem mais jeito, e uma expressão que não cabe. Pode mudar isso aqui agora. Tá bom, tal. Aí você vai falando, passa um tempo, 1 hora e 2, daqui a pouco a pessoa, sem perceber, está falando de novo. Aí é onde você usa da liberdade, você vai, quase que você parte para outro nível. Estou falando. Às vezes você tem que pegar a pessoa, o que você está fazendo? Ou você acredita, ou você não acredita. Essas frases têm poder sobre a sua vida. Têm poder sobre o que você está falando. Para de fazer plano de derrota. Não é o jeito de falar. Então, o jeito de falar é porque está aí dentro. Você não vai repetir isso. Na minha frente, não. E espero que nem quando não estiver na minha frente, porque não é o que eu escuto, não é o meu ouvido que manda, não é o meu ouvido que decide, o meu critério que decide a vida de alguém. É a lei que rege o mundo espiritual. Então tem gente que precisa agora já entender essa frase. O que Deus tolerou antes, Ele não vai tolerar mais. Então nós vemos uma coisa aqui que é importante você saber. Às vezes que o Sansão, imagina a força que aquele homem tinha, ninguém teve como ele, nem antes nem depois.
a maneira como o Espírito do Senhor se apossava dele, ele se tornava um exército armado, um exército poderoso. Só que às vezes esse homem estava acomodado. Toda vez que o Sansão ficava acomodado, Deus tirava ele do comodismo. Alguma coisa fora do controle dele, fora do planejado dele, fora da zona de conforto dele acontecia. Alguém se identifica com isso aqui? Quando você está acomodado, não, levanta a mão assim, sem vergonha. Você pode levantar a mão, que isso não é vergonha, não. Você está acomodado, está tudo muito bem, não deixa do jeito que está tudo certo. Você começa a tomar uma e outra, vamos dizer assim, algumas coisas começam a acontecer. Por quê? Diga, é o amor. Não é igual do Zezé de Camargo, não, viu? Quase, né? Cantou, né? Não, é o amor. Por que o amor? É Deus lembrando, deixando claro que Ele tem mais. Diga mais. Deus tem mais. Comigo. Diga, Deus tem mais. Para mim. Então, com Sansão era assim. Vou casar com uma filisteia, vou me misturar com esse povo. Deus não tinha aquilo para ele. Você se mistura, você começa a aceitar, você começa a se tornar um aliado, um parceiro. Em algum momento Deus tinha propósito do Sansão ser aliado dos filisteus? Qual que era o propósito do Sansão? Eliminar, fazer justiça, matar. É ou não é verdade? Estou ficando próximo, estou me acostumando, não, já estou casado com uma filisteia, tenho um sogro filisteu, já estou aqui perto dos filisteus, estou dando tudo certo com eles. Não! Não é porque te agrada que agrada a Deus. Não, mas sabe, esse período foi tão bom. Não foi bom. Às vezes você estava cego, anestesiado. E Deus não fica cego, não. Deus não fica anestesiado, não. E Deus não dorme. Então tem gente aqui que precisa declarar com fé mesmo. E começar com gratidão o versículo de Romanos 8, 28. Senhor, obrigado, porque eu estou entendendo que realmente todas as coisas cooperam para o meu bem. Porque eu amo o Senhor. Quem ama a Deus aqui? Levanta a mão. Vamos lembrar que quem ama a Deus, disse o Senhor Jesus, são aqueles que obedecem. Não são aqueles que dizem, são aqueles que obedecem. Então, os que me amam são os que cumprem os meus mandamentos. Não foi isso que ele disse? Sim. Então, eu amo a Deus e às vezes tudo o que eu queria é estar vivendo paz, quando na verdade não é paz. Paz a gente tem para viver o que tem que viver, para passar o que tem que passar, para enfrentar o que tiver que enfrentar, mas às vezes o que a gente queria na verdade era calmaria, era tranquilidade, era um caminho bem lisinho, né? E não é o que está acontecendo. E é a maneira de Deus estar falando com alguns, eu estou tirando essa calmaria aí, eu estou tirando essa tranquilidade, porque esse caminho seu aí, você está se acostumando com algo que eu não me agrado. Não tem propósito no que você está fazendo. Pode ter prazer, pode ter uma boa imagem, você pode ter ouvido isso lá fora, assistiu um filme, viu uma série, ficou empolgado, emocionado, entusiasmado. Então, eu quero fazer isso na minha vida. Não, agora eu vou viver assim. Agora eu vou viver de tal forma. Na frente de uma câmera, tudo é possível, tudo funciona. É ou não é verdade? Você sabe que às vezes até orações, né? Tem oração que na frente de uma câmera, às vezes ela fica até mais poderosa, mais forte, mais as palavras, né? Até a duração dela pode durar mais.
Mas, na verdade, às vezes não é nada daquilo. Eu já conheci gente já que só orava quando tinha alguém vendo. Quer dizer, nunca orou para Deus. Orava para parecer espiritual. Orava para as pessoas serem convencidas. Que tristeza, né? Já pensou você gastar um tempo simulando uma oração e não orar? Tem uma coisa mais... Tem uma maneira de perder mais a vida, o tempo do que essa? Não sei se tem, não. Deve ser difícil. Se tiver, eu não conheço, não entendo. Não consigo pensar uma agora. Mas então o Sansão aqui não tinha nada fora do que Deus tinha para ele. Nada fora. Não estou contente, não quero você no meio dos filisteus. E eu vou despertar você, rapaz. Eu vou jogar aí um pó de mico aí dentro da sua roupa que você vai se coçar agora e você vai ter que sair da onde você está. Quem sabe o que é pó de mico aqui? Hã? Não pesquise no Google não, tá? Porque você vai ver um negócio, vai parecer terra, vai parecer pó de serra. Depois arruma um lugar e compra, depois joga um pouquinho dentro da roupa para você ver o que acontece. Só riu quem sabe o que é, só, viu? Às vezes, o que Deus faz com a pessoa é isso aí. Não literalmente, tá, gente? Eu não falei literalmente. A pessoa está numa fase da vida dela, e eu vejo o Sansão. Vai dar tudo certo. Arrumei minha mulher, Deus não tem isso comigo, mas eu vou. Porque está tudo caminhando, está tudo... Parece-me bem. Eu vi isso acontecendo com outra pessoa, também vai acontecer comigo. Olha, me entendi com o pai dela, me entendi com ela, é outro povo, é um povo que Deus reprova. Minha mãe falou para mim, Deus falou para minha mãe que Deus tem um propósito, que é para não misturar. Esse povo é um povo que veio para exterminar o povo dele, então é para exterminar esse povo. Eu tenho um propósito, Deus me deu uma força, Deus me deu sabedoria, Deus me deu unção, Deus me deu força, Deus me deu condição, Deus me deu oportunidade para eu fazer, mas agora eu não vou fazer, agora eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer o que eu quero. Aí Deus vai e cria um meio de você se coçar. De você, ter que voltar ao propósito. Você voltar àquilo que Ele tem com você. Então, eu falei assim, isso é literalmente. Pode agradecer a Deus e já declarar esse versículo, você que agora entendeu que o que está acontecendo na sua vida que parecia mal, não é mal. É Deus te trazendo de volta para o lugar de onde você não deveria ter se movido, se distraído, se desviado, se perdido e talvez até achando que estava tudo certo, que Deus estava naquilo. Aí o Sansão foi lá e matou. Sem dó nem piedade, atacou os filisteus, matou um monte deles. Aí os filisteus, de novo, todas as coisas cooperam. Os filisteus descem. 1000 filisteus. É interessante aqui que a gente vê que os filisteus desceram. Quando acontecia isso com Davi e com Saul, na perseguição de Saul para Davi, Deus está até nas entrelinhas, até o que não está escrito com um apontamento claro, a gente vê Deus, a gente vê como Deus livra quem Ele quer, Deus salva, Deus protege quem Ele quer, Deus mostra o poder dEle até nas sombras. E aí até literalmente na sombra. Além daquela sombra que recuou no relógio de Acás, até nas sombras. Porque veja, que sempre tinha um grupo até grande de pessoas que sabia onde alguém que estava sendo perseguido estava. Mas quando Deus não queria que aquele perseguidor achasse o perseguido, não achava. Porque os homens de Judá sabiam onde o Sansão estava. Mas os filisteus não. Igual Davi. Aqueles 400 indolentes, vadios, acharam Davi. O Saul, com todo o aparato do exército de Israel, não. Tem coisa na sua vida que não está acontecendo, o prazo que você está recebendo,
sabe, o alívio que você recebe por um lado, as condições que você tem, de repente é só para aquilo, e às vezes você não fala, por que eu tenho para isso e não tenho para outra coisa? Porque agora é para você ter para isso, não é para você ter para outra coisa. Agora é para você viver isso, não é para você viver outra coisa. Deus sabe de todas as coisas. E todas as coisas que Ele faz ou que Ele permite cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está entendendo? Mas não está escrito que nós sabemos ou que saberemos de todas as coisas. Está escrito isso em algum lugar da Bíblia? Sim ou não? Não está escrito. Então não é uma busca, não pode ser uma busca. Eu quero saber. Eu quero saber de tudo. Não, eu tenho que saber o que Deus quer, o que Deus tem para mim. O que Ele não tem para mim, que corra paralelamente à minha vida. O que Ele tem para o meu irmão, minha irmã, meu cunhado, meu amigo, meu inimigo, não é para mim, então não é comigo, deixa isso, solta. Aí os filisteus vão até os homens de Judá. E os homens de Judá é um foco do nosso culto hoje, não é nem o Sansão. Os homens de Judá recebem os filisteus, tranquilamente. O que está acontecendo? O que foi? A gente veio pegar o Sansão, porque o Sansão matou alguns dos nossos homens, então nos entreguem o Sansão. Olha que coisa mais... Isso aqui é um negócio para a gente estudar na vida, estudar a si mesmo. Os homens de Judá, alguém ouviu isso, alguém recebeu esses filisteus. Muito provavelmente, não está escrito aqui que o filisteu matou um judeu, torturou um judeu, foi perverso com um judeu, não, conversou. Então, alguém ouviu isso, e aí convocou. Como eu falei hoje cedo ainda, né? Quando os homens de Jabes e Gileade foram atacados lá por Naás, e o Naás exigiu que para fazer qualquer acordo, o princípio era envergonhá-los, né? Tirando o olho direito de cada homem, os homens de Jabe mandou pedir ajuda em todo Israel. Ninguém apareceu. Ninguém se levantou junto com ele. Depois, com Saul, 330 mil. Mas quando os homens de Jabes, pedindo ajuda, convocaram homens, ninguém apareceu. Agora, um grupo de filisteus, vem atrás, os 1000 filisteus, atrás do Sansão, eles convocam e reúnem 3.000 judeus, quer dizer, 3.000 homens de Judá. Eles não podiam, esses 3.000 homens, ter lutado contra esses 1000 filisteus? Podia ou não podia? Lutaram. Aí vem uma palavra que a gente já ouviu no começo do propósito, gente. E está dentro desse entendimento de que tem coisas que Deus tolerou e não vai tolerar mais. Ainda nós encontramos pessoas como esses 3.000 de Judá aqui. Aqui onde? Aqui, Aqui, na transmissão, aqui na igreja. Porque essa palavra está vindo para nós. Que tipo de pessoa é essa? Aquele tipo de pessoa que pode definir coisas, pode colocar a sua força, pode colocar a unção que está recebendo de Deus a cargo do propósito, da batalha, do enfrentamento certo. Mas está colocando a força, o tempo, o dinheiro, a energia, e até está fazendo uso de palavras para lutar contra o inimigo errado, que na verdade nem inimigo é. Porque o que ele faz, o que ele causa, é bom para você. É bom para a sua família, é bom para a sua vida, é bom para determinada área que talvez você pode ter ficado cego.
Esses 3.000 de Judá, eles podiam ter se unido da mesma maneira. Ó, vamos aqui, venham aqui homens, e os 3.000 apareceram. Vamos fazer o seguinte, gente. Estão querendo pegar o nosso irmão Sansão. Estão querendo pegar porque ele matou alguns filisteus. Mas que bem que os filisteus nos fizeram. Olha o que os homens de Judá falaram para o Sansão. Viemos, você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez? Quer dizer, eles estavam, o erro, o problema, eles estavam colocando que era o Sansão. Eles deviam ter feito o que para o Sansão, gente? Qual seria a atitude certa dos homens de Judá terem feito com o Sansão? Isso aí. Sansão, vem aqui, ó. Cara, obrigado. Muito obrigado, ó. Você matou vários deles. Você mostrou que a gente pode. Ó, você está ajudando a limpar. Eles falaram uma verdade aqui. Você não sabe que eles dominam sobre nós? Domina. E Deus queria que esse domínio permanecesse? Olha, semana passada a gente teve um trabalho, uma palavra do tremor, do terremoto, que abalar celas e pessoas seriam livres. Foi ou não foi isso? Que celas abririam para pessoas nunca mais continuarem presas, amarradas, aprisionadas. E para que Deus envia uma palavra como essa? Para que você creia, tome posse. Para que seja um instrumento dele, para que você se agarre. Amém. É para mim, Senhor. Eu tomo posse, eu vou ter esse ato profético, vou subir no altar, vou romper com as minhas correntes, vou viver a minha libertação, vou explorar a minha liberdade. Mas aí, tem gente que em vez de pegar, tomar posse da palavra, viver o que Deus tem para ela, está se voltando contra um Sansão. Está gastando suas palavras, está usando sua energia, está colocando dinheiro, em vez de lutar contra o inimigo certo. E nós não temos inimigos que têm nomes de pessoas. Nós não temos inimigos humanos. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas a nossa luta é espiritual. Você que ainda tem essa ideia, fulano é meu inimigo, Beltrano é meu inimigo. Hoje é o dia de você vai declarar, daqui a pouco, na hora da oração, você vai dizer assim: Senhor, eu abençoo a vida do fulano. Ele não é o meu inimigo. Eu não luto contra essa pessoa, não falo mal, eu não amaldiçoo, eu me comprometo com o Senhor. Eu não vou gastar minha energia para derrubar essa pessoa, para prejudicar essa pessoa, para afastar essa pessoa de um lugar, de um ponto, de um trabalho, para separá-la de alguém, Olha, tem casos aqui. Você pode ser o tipo de pessoa que está falando assim agora, até, inclusive, você pode estar até ter se desagradado, não vou exagerar. Você pode estar aí falando assim: olha, eu fui traída, eu fui traído e meu cônjuge está com outra pessoa. Essa pessoa é meu inimigo. Esse é meu inimigo. Essa é minha inimiga. Não. Não é. Tal pessoa me deu uma rasteira, me enganou, mentiu, me passou para trás, pegou minha vaga no emprego, tomou meu negócio. Isso, de verdade, tira toda a demanda que você está gastando com isso. Isso é inútil. O que você gasta contra uma pessoa, não existe para Deus esse negócio. Não, mas ela fez isso, ele blasfemou, ele amaldiçoou, ele prejudicou, porque primeiro ele foi prejudicado. O Senhor diz assim:
minha, no caso eu estou falando como Deus falando, tá? Não eu. Estou falando como Deus agora. Minha é a... O que é minha? Vingança. Ó, Deus podia ter usado a palavra justiça. Podia ou não podia? Qual palavra que foi usada? Então, tem vingança? Mas de quem é? Mas eu não quero que faça Deus, eu quero fazer. Eu vou te falar assim, com clareza, para a gente não esticar. Isso vai ser um problema teu, mas vai ser um grande problema que você vai ter na sua vida. Por que eu te falo isso? Porque eu estou recebendo. Eu não vou nem falar dos demais líderes, bispos e pastores. Mas o que eu tenho recebido de gente, depois do primeiro jejum, tanto que assim, está faltando tempo. Faltando tempo para algumas coisas, porque cada hora, cada espacinho que tem é um período, é depois de um culto, é uma manhã, uma tarde, é depois de um culto da noite, tem alguém sempre, alguma coisa. O que eu tenho recebido de pessoas que, motivadas por vingança, amaldiçoaram, praguejaram. Gente que fez trabalho mesmo. Trabalho. Que trabalho? O pior. Qual que é o pior trabalho, gente? Qual que é o pior trabalho que uma pessoa faz? O espiritual, motivado pelo ódio. Tal pessoa fez isso, eu vou fazer um trabalho espiritual. Porque se eu creio que uma oração tem poder de salvar, de curar, de abençoar, uma oração, ao contrário, tem poder de destruir também. De adoentar, de amarrar, de tornar uma pessoa infértil, de causar um estrago, de separar uma família. Tem ou não tem? Sim ou não? Se a oração tem poder para o bem, não vai ter poder para o mal? Hã? Então eu falo para você com misericórdia. Com misericórdia. Assim, ouço essas pessoas com misericórdia. Sinto na hora, eu consigo sentir a dor delas. Mas eu sei que o mundo espiritual não é controlado por alguém. Então, de repente você está nessa, sabe? Você está nessa energia. Porque alguém te fez mal e você pode ter razão. Me fez mal, tomou meu marido, levou minha esposa, fez isso com meu filho, com a minha filha. Olha, lá no trabalho essa pessoa me enganou, me prejudicou, tal. Eu sempre conto uma história, e assim, obrigado Deus pela minha mãe, a única pessoa que teria esse poder na minha vida na época, era minha mãe não teria, mas eu creio que Deus naquele momento, ela foi um anjo na minha vida. Eu tive um trabalho, o trabalho mais duro, mais braçal que eu tive na vida. E eu entrei com uma expectativa, uma esperança, né? Trabalhei alguns meses para aquele senhor, ele me convenceu, ele vendeu o sonho para mim. E me pagou ilusão. Não recebi nada. Quando eu tentei, trabalhei um mês, não recebi. No segundo, aí eu comecei a perceber que eu não ia receber. E foi até quando não deu mais. Quando eu vi um saindo, outro saindo, aí a pessoa que estava acima de mim no trabalho chegou e falou, eu estou indo embora. Porque aqui eles não pagam, eles não vão pagar, é perda de tempo e tal, enfim. E aquela cabeça de garoto ainda, né, não tinha muita coisa assim, não tinha inteligência, não tinha nada a perder, na verdade tinha muito a perder, mas não via, né, enfim. E um dia eu falei, eu vou lá, eu vou receber de um jeito ou de outro. Isso eu dentro de mim falei. Acordei cedo, tal, eu pensei, eu sabia toda a rotina da pessoa. Falei, eu vou receber de um jeito ou de outro. Ele vai me pagar. E eu estava ali transtornado, fui sair de casa, minha mãe, não, filho, onde você vai? Falei, eu vou lá, então, o que você vai fazer lá? Eu vou receber, não, do jeito que você está, aquela coisa, não vai fazer isso, não, a vingança é do Senhor, não, né? Minha mãe sempre foi muito de falar versículo, de citar versículo, não, porque o Senhor fala isso, porque tal, assim, eu também não acreditava quase nada, mas
né? Queria saber do meu dinheiro, do meu trabalho, né? Se sentindo explorado, traído, enfim, aquela coisa toda. E, por fim, minha mãe, ela teve o poder dela me segurar, de me impedir naquilo ali. Me impediu, tal, eu fiquei nervoso, fiquei ali, aquele descontentamento, aquela insatisfação, né? Aquela coisa que não cabe dentro de você, mas fiquei. Aceitei a perda, porque ali eu tive que aceitar, perdi mesmo, né? Porque eu nem sabia de justiça, de trabalho, nada disso. Eu pensei assim, se a pessoa não paga de um jeito, tem que pagar de outro. E essa era a minha cabeça mesmo. Você falar, você não pensou? Não, nem sabia, não pensava assim, não era assim minha cabeça. Na época eu não tinha esse conhecimento. Pois bem, dias depois, alguém também trabalhou comigo, foi lá e fez o que eu queria fazer. O homem não morre? E morre assim, morre no ato ali, que a pessoa estava fazendo algo. A pessoa teve um problema ali no coração e morreu na hora. Aquilo, quando eu fiquei sabendo assim, pouco tempo depois, no dia, por exemplo, porque eu era próximo do lugar, eu tinha uma proximidade com o lugar, e aquela coisa, né? Na época não era de celular ainda, mas eu tinha contato com as pessoas, então, quando alguém me falou, eu não me vi. Mas quando alguém me falou, eu acho que na hora eu perdi a cor de ter... Sabe quando você pensa assim? Podia ser eu. Não que a pessoa, nem sei de verdade o que aconteceu com a pessoa que estava ali cobrando ele, eu não sei. Né? Eu não quis saber mais depois. Aquele é um assunto que eu nunca mais busquei saber. Eu falo dele porque eu vivi, mas nunca mais. Eu evitava até passar em frente do lugar que eu trabalhei. Sinceramente, depois, aquilo não me fazia bem mais, o tempo que eu passei lá, depois saber como terminou, enfim. Mas sabe aquela coisa que poderia ter mudado a minha vida ali para sempre? Aquilo, então, aquilo de verdade, aquilo foi uma coisa que me ensinou muito duas coisas. Eu nunca fui uma pessoa de odiar ninguém. Eu posso ter um problema com uma pessoa, posso ficar descontente com uma pessoa. A pessoa pode... Olha que eu já tive gente que me prejudicou depois disso. Gente que deliberadamente, publicamente, trabalhou assim para me prejudicar. Assim, falando mesmo, né? E falando publicamente, é isso, vai acontecer isso, vou fazer isso, o que eu puder fazer, ok. Mas eu agradeço a Deus, isso não é meu. Isso é consequência de ter crido nisso, as duas coisas. Não odiar mais ninguém, porque o ódio pode te levar a você ser o que você não é, fazer o que você não faz, se colocar numa condição que você nunca se colocou, e aprendi que a vingança pertence ao Senhor. Qual vingança? Qualquer tipo de vingança. Ah, me deu um golpe. Deus te pague. Ah, fulano fez isso, falou. Deixa ele, não vou gastar minha saliva com isso. Ah, todo mundo tem algum motivo. Mas não sou eu, não sou eu. Isso aqui não é uma visão, sou eu que estou te falando, não. A mim pertence a vingança. Então você precisa, hoje, para quem esta palavra, ela te veste como uma luva de frio, aquela que a gente quer encostada na pele. É ou não é? A de frio você quer que fique encostadinha assim, ó, que faça a tua mão suar. Justa. Para quem esta palavra está servindo hoje, você vai se comprometer com Deus, definitivamente. Você não vai mais tocar, você não vai mais falar, você não vai mais mover. Sabe, aquela pequena... Tem pequenos poderes, não tem pequenos poderes que a gente tem? Tem ou não tem? Aquela coisa que não é que você vai definir a vida da pessoa, mas você pode causar um incômodo. Pode ou não pode? Você pode fazer ela ter uma vergonha, você pode atrasar a vida dela, você pode fazer ela perder alguma coisa. Tire a sua mão. Cale a sua boca com relação a peso, maldição, sentenças,
Até aquela você vai falar, aquela pessoa ainda vai pagar. Não precisa falar que ela vai pagar. A contabilidade do céu é melhor do que aquele computador que dizem que a Receita que cruza os dados. Sabe aquele computador? Que quando você vai lá e aperta lá aquele botãozinho do banco Open Finance, que você está falando assim para o banco, quero que você saiba de tudo que passa nas minhas contas, todos os bancos que eu tenho. Tem aquele computador da Receita que faz assim, ó, legal. Agora sim, hein? Agora eu estou vendo tudo. É muito mais que isso, e não é de dinheiro. A contabilidade é isso, são obras, palavras, atitudes, decisões. E como que eu posso estar pedindo para Deus justiça, unção? Como que eu posso estar pedindo para Ele mudar, para Ele derrotar os meus inimigos? Mas esses inimigos eu quero que o Senhor cuide. Esses aqui deixa que eu cuido. Hã? Que fé! Que entendimento híbrido e carnal que é esse? Não. Deixa na mão de Deus. Deixa que Deus faz isso. E não é deixar que Deus faz isso orando por isso. É natural, eu diria que isso é automático. A gente não precisa pedir justiça. Quando alguém comete uma injustiça com a sua vida. Precisa pedir? Senhor, eu entrega na mão de Deus quem você quer bem. Entendeu? Não entrega na mão de Deus quem você quer mal. Aí você vai falar assim, mas quem eu quero mal, eu posso querer mal? Não deve, mas eu não vou dizer aqui para você ser excessivamente santo. A gente tem sentimentos de algumas pessoas não ficarem bem. Teu desejo não é o pecado. Às vezes uma pessoa vai e te prejudica, é o que eu falei. Eu não tenho uma palavra na Bíblia que eu consiga ver, por exemplo, uma mulher sendo traída e ela vê a família dela se dissolvendo por causa de outra, e ela tem um bom desejo com a outra. A Bíblia, inclusive, não fala, vai lá e abraça a outra, vai sair com ela, vai tomar um chá com ela, não. Mas está dizendo assim, ela fez algo, ela plantou algo, ela vai colher. E a vingança, o que foi feito contra você deliberadamente, com força, com demanda, com obras, palavras, a vingança é minha, diz o Senhor. Então, simplesmente, quanto mais você puder se desapegar disso, é melhor para você. Mais cedo, você vai viver o que Deus tem com você, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Se desapega, se desprenda, se solta, se cala para esse tipo de coisa. Né? Se separa, sabe? Você, não, eu vou me separar agora dessa situação. Eu não deixo mais essa situação ser ligada a mim, não quero isso atrelado ao meu nome. Eu não penso mais nisso como se fizesse parte da minha vida. Não é meu, não é para mim, não me pertence, não tenho nada com isso. Acabou, deixa eu viver a minha vida. Então aí os homens de Judá, em vez de pegarem, peraí, já vieram até aqui, estão aqui, vou convocar, juntei 3.000, vamos lutar contra esses filisteus. Eles vão e dizem, não, eles já nos dominam, deixa do jeito que está. Lembra que eu falei que às vezes Deus te faz coçar para você ter a reação? Tem coisa que está chegando até você, não é por acaso. É para lidar com isso. É para lutar espiritualmente contra esse demônio. Vamos lembrar o que aconteceu com o pai e com o filho dele, quando ambos chegaram perto de Jesus. O pai do filho que tinha convulsões ali, que jogava o menino na água e no fogo. Quando chegou mais perto de Jesus, a situação ficou melhor ou pior? Pior. Para quem é espiritual, o espiritual discerne as coisas espirituais. Por isso que essa é uma oração que todos nós temos de fazer todos os dias. Senhor, eu não aceito ser mais aquela pessoa que não entende as coisas que estão acontecendo comigo de forma espiritual. Eu preciso entender de forma espiritual. Entender quando uma pessoa está endemoniada. E assim, às vezes, você aprendeu errado. Eu, por exemplo, eu não tenho aquela... Eu não fico perplexo quando eu vejo uma pessoa, às vezes, tendo aquelas manifestações. E a maioria delas não é aquilo. Aquilo não é 100%. Tem o caso, tem outro. Tem muita coisa aí que se vê, né?
onde isso acontece toda hora, todo dia, ou com datas marcadas, não dá para você dizer que aquilo é natural. Não dá. Todo lugar que Jesus foi manifestou demônio? Hã? Não. Espera aí, que Bíblia que vocês estão lendo? É Gadar, Genezaré, Cafarnaum, Jerusalém, Jericó. Fala mais cidade aí. Nazaré, Belém. Não está em cada um daqueles capítulos, Jesus chegou em Cafarnaum. Aquela coisa, estourou. Não manifestou um demônio? Hã? Em Nazaré? Em Cafarnaum? Não. Não se deixa enganar, não. Nem por um pastor. Esse é um problema. Sabe onde está escrito que manifestou demônio? Em Gadar. Cafarnaum não. Jerusalém não. A maioria dos lugares, eu creio que manifestavam-se demônios, mas não daquele jeito que foi o gadareno. Lembra do gadareno? O que segurava ele? Corrente segurava ele? As pessoas, a família dele segurava ele? Não. Jesus lá com o pai do menino manifestou um demônio. Mas a maioria dos lugares que ele foi, os demônios não manifestavam daquele jeito. Teve muitos demônios que se manifestaram por bocas de religiosos, aumentando a palavra, colocando e atando pesos na vida das pessoas. Foi ou não foi? Tanto que Jesus falou assim, vocês são piores, porque quando vocês convertem uma pessoa, vocês tornam ela 2 vezes mais condenada do que se ela não tivesse convertido. Porque era religiosidade, não era o Espírito. Então, não é esse demônio que a gente aprendeu em alguns lugares aí, ou já viu, acontece, tanto que aconteceu com Jesus, acontece. Mas não é nessa quantidade que você vê publicamente. Muitas vezes o demônio se manifesta e as pessoas não estão interpretando que é um demônio. Imagina você estar num dia, num momento bom, legal, e aquele seu familiar, do nada, começa a reclamar, resmungar, estragar o clima de todo mundo, está mal com ele mesmo, com a vida dele, quer que todo mundo entenda, e assim, o egoísmo toma conta. Isso não é um demônio? Mas ele não vai fechar, baixar a mão, gritar, fazer. De repente você vai olhar no olho dele, vai estar o olho normal, a boca normal, falando no mesmo tom. Eu preciso ter discernimento. Aquela pessoa, por exemplo, que você vê o comportamento dela, tem gente que o demônio é consumismo, para dilapidar com o dinheiro daquela família. Tem gente que o demônio está nesses jogos aí, viu? Sabe esses jogos aí? Não tem esses jogos aí agora que no teu celular se torra todo o seu salário? Tem gente gastando o que tem, o que não tem, você aposta no time, você vai lá no jogo do animalzinho lá, que eu esqueci qual que é, acho que é do gatinho, que você fica lá rodando o negócio e vai sugando sua... Ali não tem um demônio, não? Hã? Não, como é que fala? Esses dias alguém falou para mim, não, o governo permitiu esse. E daí que o governo permitiu? Tem autoridade do Estado que faz segurança de prostíbulo. Não é porque tem alguém anuindo aquilo, dizendo que pode, que aquilo é bom. Não. Aquele demônio que faz ainda aquela pessoa ser ingrata. Então, eu preciso ter discernimento, porque assim, com o demônio, não adianta você lutar como você luta com o humano, tentar ofender ele para ele se sentir pior, para ele ficar quieto, para ele calar. Com o demônio você luta com obras espirituais. Eu vou orar por isso, eu vou clamar por isso. Então é o meu inimigo. Não, o teu inimigo não é aquela pessoa. O teu inimigo é o demônio que está querendo roubar, que está querendo tomar um lugar celestial. Aquele lugar é para aparecer o céu e o demônio quer usar aquele lugar para ele, para aparecer o inferno. Pode ser tua casa, teu trabalho, tua empresa, tua estabilidade, qualquer uma delas.
estabilidade mental, estabilidade emocional, estabilidade física, estabilidade financeira. Então, aí é onde eu preciso de discernimento para lutar. É o que faltou aos homens de Judá. Espera aí, é verdade. Convoquei, vieram 3.000. Esses filisteus aqui estão querendo levar alguém que está resolvendo o nosso problema. Não, vamos nos reunir, vamos lutar. Eles são 1.000, nós somos 3.000. Somos mais do que eles. Olha, eu convoquei e tive sucesso. Não, aí é o que alguns estão fazendo. Alguns estão lutando contra pessoas, estão lutando contra quem está te ajudando. Sabe, está sendo motivado por uma cegueira, porque eles foram lá no Sansão. Sansão, você não está vendo que eles dominam sobre nós? Eu imagino que Sansão, sim. E aí que agora a gente veio aqui para te entregar para eles, porque você está sendo nosso problema. Qual que era o problema daquele povo, gente? Os filisteus, o domínio, o jugo, é ou não é? Mas quem que eles viam um problema? Para tudo agora, feche seus olhos, por favor. Com sinceridade. Com um nível, sinceridade e sensibilidade. Será que você não está demandando, falando, brigando? Sabe, colocando uma energia, uma força num Sansão aí, e o Sansão não é o teu problema? Querer muito uma coisa não valida isso para Deus, tá? Não, eu quero muito que essa pessoa... Tá bom, mas por que você quer? Porque ela é diferente do que você imaginou? Porque está diferente do que você planejou? Mas qual é, de fato, o seu problema? O Sansão não é. De repente, Sansão hoje aqui, para algumas pessoas, pode ser o lugar que elas estão, e o problema não é o lugar. Deus que te colocou lá. O problema para algumas é o dinheiro. O dinheiro não é problema na tua vida, é solução. O problema para algumas é um familiar. O cônjuge. Tira da tua cabeça esse pensamento que você casou errado, por isso que a tua vida está do jeito que está, por isso que a tua vida está presa, está amarrada. Enquanto você não estiver livre disso, tua vida não vai andar. Não é esse o teu problema, não é o Sansão. Ah, mas essa pessoa, que seja. Muda a mentalidade, essa palavra a gente já recebeu já. É o que eu falei para a pessoa lá, pare de fazer planos de derrota, pare de ficar dizendo que vai terminar mal, que você não vai chegar até tal dia, que tal coisa não vai acontecer de tal forma. Tem um espírito aqui, um demônio. A gente tem feito praticamente todos os dias oração expulsando. Por quê? Porque tem percebido. O que eu tenho visto de gente falando que não vai chegar no Natal, que o Natal vai ser o pior, que não vai estar com a pessoa, que a pessoa tal vai estragar tudo, que do jeito que está vai ser de tal maneira. De onde vem isso? De qual Bíblia vem isso? Qual espírito é esse que está levando as pessoas a se prepararem para o pior? Não, porque do jeito que as coisas vão, do jeito que as coisas vão, e do jeito que você vai junto com as coisas, tudo indica que vai ser terrível. Mas não, muda o teu espírito. Muda a fé. Muda o foco. E aí você vê os resultados mudando. Pode abrir os olhos. O problema dos homens de Judá eram os filisteus. E eles podiam ter resolvido ali, daqueles 1.000. E não. Eles preferiram descer lá para a caverna de Etã, amarrar e trazer o Sansão amarrado para os filisteus. Falta de visão, cegueira. Tem gente que está anestesiado, a mente. A sabedoria está anestesiada. Não está ativa. Cessa essa batalha inútil. Para de lutar contra aquilo que representa Sansão na sua vida. Quem é o Sansão? O meio, o método, o jeito do Sansão
eu questionaria o Sansão, o jeito dele de ser. Questionaria. Para mim, a minha visão do Sansão era um cara grande, forte e burro. A minha visão que eu tenho de Sansão, você vai falar, como é que você imagina? Toda vez, como que você imagina o Sansão? Um cara grandão, fortão e burro. Só que, quando o Espírito do Senhor tomava ele, ele ficava sábio, ele tinha visão e ele fazia o que ele tinha que fazer. É ou não é verdade? No resto do tempo, ele não era um cara para você ser amigo dele. Não era um cara com decisões acertadas. Mas espera aí, eu tenho que reconhecer que o Espírito de Deus está na vida dele, atua na vida dele. Sim ou não? Então, não existe a pessoa perfeita. É igual a igreja. Tem gente que saiu de uma igreja evangélica, saiu de um lugar, pediu para Deus, pediu direção para Deus, Senhor, eu quero um lugar que eu encontre isso. E aí você assistiu a Bispa no YouTube, assistiu o programa Mudança de Vida, viu um culto, foi convidado por alguém, veio visitar, aí você viu aquilo que você queria a resposta. Eu vi isso. Meu Deus, eu encontrei. Maravilha. Só que aqui, como em outros lugares, você vai encontrar coisas e pessoas que podem não ter o que você quer que tenha, que seja o que você não quer que seja. Pode e certamente você vai encontrar alguma coisa que não te agrada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que reconhecer o que tinha em Sansão. O Espírito do Senhor. Não é se a igreja é bonita, se a cor, se a parede é cinza, branca, se é preta, que agora é a moda. Não é se a igreja tem telão bonito, se o louvor, o som. Não, lá eles têm guitarra. Não gosto de guitarra. Não, lá tem trompete. Lá na outra tem os instrumentos que tocava lá na época do Davi. Tinha harpa, tinha não sei o quê. Maravilha. Mas, para mim, tem que ser igual Sansão. Às vezes tem uma pessoa ou outra que você já tenha conhecido, que você tenha visto, talvez até conheça o passado da pessoa, o passado de um pregador, o passado de um pastor, o passado de um obreiro, que você fala, tal pessoa, conheci lá atrás, era isso, era aquilo. Mas espera aí, o Espírito do Senhor se manifesta, e quando se manifesta, Deus opera, Deus resolve, Deus faz, Deus fala. Sim, é isso que eu preciso. Sansão era perfeito? Sim ou não? Na nossa vida, ninguém é. Não, nem vou dar aquela desculpa, você também não é. Não. Porque você não tem escolha, conviver com você tem que conviver, né? É ou não é? Não dá para você não conviver com você. Mas você também precisa conviver em lugares e com pessoas. E qual deve ser ali a fidelidade da nossa escolha? Eu quero estar onde Deus está. Deus está aqui? Está. Para mim, na minha vida, com os sinais que eu quero, eu preciso ver, ou escutar, viver, eu vejo Deus aqui. Então, esse é o meu lugar. Mas isso, mas aquilo. Eu vejo Deus, para mim acabou. Ninguém, às vezes tem gente que vem, não queria reclamar, criticar, falar tal. Eu vejo que a pessoa fica ali minutos, fala assim, você vai falar que tem algum defeito na igreja? Sim, eu já sei que tem. Sei. Tem coisas, tem tantas áreas, setores, situações, tal. Mas não é um defeito que a Bíblia condena, é um defeito diferente do que eu penso. É diferente do que eu espero, de como eu faria. E não é porque uma coisa é diferente do que eu quero e do que eu faria que aquilo está errado, que aquilo não é bom. Porque pessoas não são iguais. Lugares não são iguais. Comportamentos não são iguais. A condução de uma situação não é igual. Mas Deus está naquilo? Tá, amém. Para mim é o que eu preciso. Então eu também não ia ser a pessoa assim mais admirável do mundo com Sansão, mas eu ia ter o temor de Deus, e aí eu ia ter sabedoria de viver e de saber, Deus está com esse cara. Com tudo isso aí que ele faz, Deus está com ele. É isso que eu preciso saber. Amém? Então,
tira essa demanda que às vezes você gasta. Por exemplo, as pessoas que pensam. É um tal agora da pessoa pensar, não, no meu casamento não é para mim, meu casamento não é para mim, não é para mim. Espera aí, Deus não está na sua separação. Deus não vai estar nisso. Fala para você alguém que já viveu isso. Eu posso te afirmar, categoricamente, drasticamente, que esse é o pior erro que você pode cometer. Ah, mas você não está na minha pele, mas já tive na minha. Isso eu posso falar porque eu sei. Isso não é só de aconselhamento. Não é viver indiretamente, isso é direto. E assim, é um tal agora de que, isso aqui a gente não se entende, isso aqui não dá certo, porque isso aqui não muda. A pessoa não muda, muda você. Fica 2 vezes melhor. Fica 3 vezes melhor. Pega e se envolva, tá? Todo dia você vai ouvir uma palavra aqui, que vai falar de unção. Todo dia. Eu preguei todo dia. E todo dia eu falei essa palavra aqui. Porque eu vejo unção. Eu vejo unção de Bezalel, eu vejo a unção de Josafá, eu vejo unção sobre mentes, sobre bocas, eu vejo unção de mudança mesmo. E eu tenho visto até mais mudanças em pessoas, internamente, com decisões, com rompimentos, até do que as mudanças de milagres, de derrotas dos inimigos e vitórias sobre eles. Tem essas também, mas eu tenho visto pessoas mudando, como nunca mudaram. Então pega a unção, para de ficar procurando motivações para fazer o que Deus não quer, o que Deus não tem. Para a sua família. Seu inimigo não é o seu familiar, seja ele quem for. Seu inimigo não é o seu cônjuge. O Sansão não é o seu problema. Então tira o dinheiro que você está gastando, a força que você está gastando, o tempo que você está gastando, para correr, amarrar o Sansão, descer até a caverna de Etã e trazer ele amarrado. E já luta contra quem você tem que lutar, os filisteus aí. Ó. Gasta a oração com o propósito certo. Vai levantar na madrugada, vai fazer um jejum, gasta com o propósito certo. Aquele que você vê Deus está nisso aqui. Ó. Então eu vou orar por isso, vou pedir isso, vou clamar por isso, vou colocar força nisso, vou fazer uma oferta por isso. E Deus vai se agradar, e Deus vai me dar resposta, e Deus vai me abençoar. Tem gente orando errado. Vocês não têm, porque vocês não. E aí quando pedem pelos motivos, então não vão receber. Não é assim? É ou não é? Vocês não têm porque vocês não pedem. E quando pede pelo motivo errado. O Senhor fala, está dando na mesma. É como não pedir. Então, vamos aprender com esses 3.000 homens de Judá. Coloca a sua força naquilo que Deus está. Não veja o desagradável, o inesperado como um problema. Não, lembra do versículo. Todas as coisas cooperam para o bem. De quem? Daqueles que amam a Deus. Não reclama. Calibra a sua boca. Nós vamos fazer essa oração. Senhor, calibra a minha boca. O que é calibrar a boca? Usa a sua boca com um propósito. Pare de usar expressões, palavrões, palavras torpes, expressões negativistas, planos de derrota que saem em frases. Pare de usar. Eu acostumei, desacostuma. Eu não consigo, se cala. Quem cala não peca. É ou não é verdade? Ó que tática, hein? Isso aí, pensou se eu tivesse Instagram agora, alguém gravando aqui, colocar aquele monte de coisinha colorida, hein? O povo fala, que coisa. Coisa mais óbvia, meu Deus. Mas na rede social, óbvio, para quem sabe trabalhar, como é que fala? É bombástico. Não, às vezes você não sabe, eu aprendi a falar errado, só convivo com gente errada, então vou ficar um tempo, vou fazer jejum de palavras. Vou fazer jejum de palavras, vou ficar em silêncio. Vou mudar meu combustível, vou parar de ler o que não presta, vou parar de ouvir quem não fala nada que aproveite, vou começar a ler a Bíblia ler mais a Bíblia. Vou começar a ouvir mais a palavra de Deus. Vou começar a estar, já comecei porque eu estou no culto, mas vou estar mais ainda em ambientes que me edifiquem.
e vou aproveitar tudo que Deus tem me dado. Minha vida, minha oportunidade, meu tempo, minha saúde. Eu sempre falo isso com dor. De tempo em tempo, igual agora no final do ano, vai ter gente que vai estar na igreja a única vez no ano. Tem pessoas que já congregaram conosco e que a família traz na virada. Tem senhoras, tem senhores, que hoje tem uma saúde já bem debilitada, daquele tipo de gente que não pode sair de casa, que chega, vem chorando, mas chorando de alegria, naquela emoção. Nossa, como é bom estar na igreja. Eu lembro do tempo que eu vinha todo dia, que eu fazia propósito. Hoje eu não posso, demora, né? Tem que ter um meio para chegar. Estou com uma cadeira de rodas. Meus movimentos. Não dá tempo, estou em tal lugar. Mas que bom estar na casa do Senhor. Agradeça por você estar. Agradeça por você poder estar. Mas tem dia que eu chego cansado. Agradeça por você estar. Tem dia que eu pego um trânsito. Hoje eu tive que ir lá para o centro. É inacreditável as coisas que acontecem aqui. Eu nem fico falando para ninguém achar que está exagerando, mas você gasta hoje um tempo assim abominável para deslocar de um lugar quase do lado. Eu sei a dificuldade para você se locomover e chegar até a igreja. Eu falei antes de dezembro. Quem estava aqui, falei ou não falei? Falei. Você vai ser daquele jeito. Essa é a verdade, mas que bom que eu vim. Que bom que eu cheguei, que bom que eu consegui ouvir a palavra, que bom que eu consegui chegar para a oração. Tem gente que vai ter que falar, que bom que eu cheguei para receber a unção e ir embora. Obrigado, Jesus. Eu vim. É um outro olhar de vida. Gratidão torna tudo mais leve. Murmuração, reclamação, que é motivado pela ingratidão, torna tudo mais pesado. Que vida que você quer? A pesada ou a leve? Eu quero leve. Eu quero leve, quero tudo leve. Basta cada dia o seu mal. Não vou eu aumentar o mal de cada dia. Não foi assim que Jesus disse? Basta cada dia o seu mal. Não vou aumentar, não vou exponenciar o mal do dia falando. Ouvida. Não, amém, Senhor, obrigado. Estou na igreja, estou aqui, estou em pé aqui na igreja, que maravilha. Consigo ficar num culto, 2, consigo estar aqui na tua casa, estou conseguindo fazer o propósito sem quebrar nenhum dia. Senhor, eu consigo, estou com dinheiro, tinha época que eu não tinha dinheiro para estar na igreja, estou conseguindo abastecer o carro, estou conseguindo pegar ônibus todo dia, estou conseguindo sair do trabalho a tempo de pegar um pedaço do culto, sem receber a unção, a oração, tem dia que eu recebo a palavra. Pega o Espírito, coloca a força na direção certa. E você vai ver, o Sansão estava no propósito dele. Quando ele chegou, não teve corda, não teve filisteu, não teve falta de arma. A corda rompeu, ele pegou uma queixada, coisa mais improvável, e foi ali matando. Por quê? O Espírito de Deus estava com ele, e é isso que a gente precisa. Eu preciso saber que Deus está comigo. Deus está comigo? Deus está com você? Isso você precisa saber. Deus está comigo. Então, amém, Senhor. Eu e o Senhor, nós somos a maioria. Eu quero estar onde o Senhor tem para eu estar. Eu quero estar na tua casa. Eu quero estar nos lugares que o Senhor tem comigo. E aí então eu vou falar, eu vou fazer, o Senhor vai honrar, o Senhor vai me abençoar. Coisas improváveis vão gerar resultados extraordinários. Não é porque tem muito ou tem pouco, como disse Jonatas, o Senhor pode livrar com muitos ou com poucos. Se foca em Deus. Se desprenda daquilo que está roubando sua energia. Tira o foco do Sansão, ele não é seu problema. Quem o Sansão representa, identifica e para de se colocar contra, de ter essa demanda. E você vai ver a fluidez por meio dessa unção que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados. Pega o seu propósito, coloca no seu coração. Se tem um demônio na sua vida, você vai expulsar ele agora. Se inclusive você está aí com dificuldade de liberar perdão para alguém, quando você ouviu sobre abençoar determinada pessoa, você falou, não, isso eu não vou fazer não. Só para te lembrar, nós não estamos numa discussão.
Eu não quero tirar nada de você, nem ganhar nada com você. Eu não quero ganhar essa discussão de você. Eu estou te dando uma direção que libera, que abre, que desamarra a sua vida. E se você está dominado aí por ódio ainda, você vai expulsar esse espírito, porque já se tornou um espírito na sua vida. Se uma palavra, se uma pregação não é suficiente para você tomar uma atitude, você está endemoniado. Ainda que você nunca fique torto, manifeste, espuma a boca, grita, você está endemoniado. E você precisa expulsar esse demônio que está dominando a sua vida. Esse demônio que ainda te alimenta com ódio. Você está aí teimando. Não. Aquele Sansão lá na minha vida, o Sansão é um problema. Não é problema, não. Quando cair dos teus olhos as escamas, igual caíram de Saulo, você vai conseguir ver o que você não via. Você vai enxergar o que você não enxergava. Lembra de Saulo? Para ele, o Saulo não era mau, ele era bom. Ele estava fazendo a coisa mais certa do mundo. Aí ele cai do cavalo, e aí, quando ele recebe a oração do irmão de fé, caem como se fossem escamas dos seus olhos. E aquilo foi para simbolizar, não a cegueira, porque ele estava cego mesmo dos olhos, naquele momento. Mas há pouco tempo ele estava vendo com os olhos. Mas aquilo foi a materialização da cegueira espiritual que ele vivia há muito tempo, por causa da religiosidade. Tem gente aqui que está sendo sustentado, amparado, confortado, que está sendo encorajado pelo ímpio. O ímpio que não fala o nome de Jesus, o ímpio que não vem para a igreja, o ímpio que não tem a Bíblia, que não lê a Bíblia. Mas por essa pessoa não ter esses rituais, a pessoa acha que o problema da vida dela é essa pessoa, mas não está percebendo que essa pessoa sustenta, encoraja, consola, ampara, cuida. Não, mas ele é o meu problema. Não, mas ela é o meu problema. Como assim? De repente, essa pessoa está sendo uma bênção na sua vida, ela só não se converteu ainda ao Evangelho, e muito por causa de você. Eu ainda ouvi de uma pessoa esses dias, que o cônjuge falou assim, você sabe por que eu não vou na igreja? Por causa do testemunho que eu vejo aqui em casa de todos vocês que vão, todo mundo da casa da pessoa vai à igreja. Todos vão à igreja. E não vão à igreja aos domingos, vão todos os dias. Mas o testemunho é muito ruim. O testemunho não convence ninguém. E às vezes eu já ouvi aquela pessoa sendo tratada como problema. É isso da minha vida, tal. E a pessoa não. A pessoa, inclusive, é aquilo que a bispa chama de um ímpio vestido de justo. Tem sensatez, cumpre com as suas obrigações, é honesto, é correto, faz a sua parte. A pessoa está sendo bênção na vida da família. Inclusive, é uma bênção tão grande que a pessoa que dá a condição e traz, que leva e que busca. Mas, às vezes, ela é vista como problema, é o Sansão. Não, é o meu cônjuge. Se não fosse ele, a gente estaria. Não, eu acho que, ainda falei para a pessoa, é graças a ele que vocês ainda estão nessa vida boa, porque se não fosse ele, porque olha a vida, olha as atitudes, olha as obras de vocês. Coloque a mão na sua cabeça agora. E com humildade, a bispa falou no dia 1º de dezembro, a gente estava no jejum ainda dos projetos de conquistas. Ela falou assim, a palavra de ordem para mudanças é a humildade.
Falou no primeiro jejum da mudança, falou no segundo jejum da mudança, a mesma coisa. Gente, a palavra é humildade. A palavra é humildade. Tem gente que às vezes ouve no culto uma direção como essa e fica irada com o pregador. E eu particularmente, eu não sei quem é, qual é a ira, o que você pensou, falou, argumentou aí, mas esse não é o meu problema e não é o seu problema. O problema é continuar com essa mesma postura e a sua vida continuar do mesmo jeito, sendo que ela pode mudar e Deus tem mudança para a sua vida esse tempo. Eu sei que tem. Deus tem mudança para a sua vida nesse tempo. Então agora vamos expulsar esses demônios. Senhor, eu peço, passa com teu sangue agora, sobre cada pessoa, principalmente sobre os pensamentos e os sentimentos de cada uma. E eu oro agora ordenando em nome de Jesus que todos os demônios que se apossaram da mente, do coração e que já vem usando até a boca dessa pessoa, o corpo dela, que tem agido por meio do dinheiro, o jeito que essa pessoa fala, as palavras que ela desfere contra lugares, contra pessoas, contra situações, a amargura que ela tem alimentado, o ódio que ela tem usado, o peso que ela tem dado a situações, a pessoas da família, ao cônjuge, a um amigo, a uma pessoa que o Senhor enviou como um aliado. Senhor, queima agora, Senhor, essa pessoa que agora ela sente raiva, ódio, que ela tem vontade de ir embora, que ela se sente ofendida com cada palavra que confrontou ela. Queima agora, Senhor, em nome de Jesus. Queima agora, Senhor, cada pensamento contrário, cada sentimento agora, que está alimentando, meu Deus, o que há de pior, nas obras, nas palavras que ela vem repetindo, nas obras que ela vem tendo, nas atitudes que ela vem tomando, e eu ordeno agora, que todo o domínio do diabo, todo o domínio do mal, sobre essa mente, sobre essa boca, sobre essas mãos, sobre esses sentimentos, toda essa amarração, todo esse peso, que até para essa pessoa orar, declarar, confessar, ela é tomada por um desânimo, preguiça, por um peso espiritual. Eu repreendo esse mal agora em nome de Jesus, e eu ordeno, desaloje da vida, da mente, do coração, desaloja agora do corpo dessa pessoa, em nome de Jesus, e sai em nome de Jesus. Eu te repreendo agora, demônio, em nome de Jesus, está repreendido agora, em nome de Jesus. Eu peço agora, toma essa pessoa, Senhor, pelo teu Espírito. Eu oro para que não saia por essas portas aqui, meu Deus, gente contra Sansão, mas que saia daqui pessoas como Sansão, pessoas que assumem esse papel. Eu vou resolver, eu vou me colocar na brecha, eu vou dar condições do Espírito do Senhor me usar, para eu fazer a diferença, para eu vencer, para eu resolver, para eu mudar, para eu limpar, para eu purificar, para eu definir, em nome de Jesus. Levanta aqui, meu Deus, pessoas como Sansão, que use coisas, que use pessoas, que use, meu Deus, situações improváveis como aquela queixada de jumento. Levanta aqui, meu Deus, em nome de Jesus, eu oro para que Sansãos sejam levantados aqui. Pessoas, meu Pai, que não fiquem com mimimi, pessoas que não fiquem com sentimentos. O Sansão, quando o Espírito do Senhor tomava ele era pragmático. Ele não ficou discutindo com os 3.000 de Judá. O que vocês estão fazendo comigo? Por que isso comigo? Não, está aqui, ó. Vai, me leva. Porque ele sabia que não era aquilo que seria o fim dele. Ali ele estava no propósito, Senhor, ainda. E levanta pessoas aqui como Sansão, que o que importa para elas seja o teu Espírito, que o que ela se dê, que o que ela, meu Pai, se abra, seja para o teu Espírito usá-la.
usá-la como usou Bezalel, com capacidade, talento, visão, sabedoria, capacidade ímpar. Usá-la, meu Pai, naquele trabalho, naquele processo. Usá-la, meu Pai, como uma ferramenta num lugar, num propósito. Usá-la como uma pessoa, como Paulo foi usado para levantar e mudar a condição do Onésimo. Usar para purificar um lugar, meu Pai, que está contaminado. Usa ela, Senhor. Levanta agora cada um aqui. Aqueles que chegam, meu Pai, até aqui hoje, eu peço, renova a nossa força. Quantos que chegam aqui hoje cansados, alguns abatidos, alguns abalados, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja mentalmente, e eu peço em nome de Jesus, renovo. Fala para Deus, Senhor, me renova. Eu não cheguei até aqui para ficar aqui, eu quero renovo, eu vou chegar até o fim. Eu vou ser o Caleb, meu Deus, nesse propósito. Eu vou ter graça, favor, para chegar até o fim, está melhor do que quando eu comecei. Com força, poder, vigor, saúde, alegria. Senhor, eu peço renovo, em nome de Jesus. Renovo, Senhor. Renova cada um, renova as nossas células. Renova, meu Deus, a nossa força. Renova a nossa mente. Renova, meu Deus, agora a saúde. Renova agora, meu Pai, a esperança dessa pessoa que não tem imagem, que não tem um som, que não tem uma notícia, que seja capaz de demover, meu Pai, a esperança que o Senhor coloca. Eu declaro renovo agora, em nome de Jesus. E um renovo de Deus na sua vida. Eu declaro a força de Deus, igual que Sansão recebia, e que não importava se tinha 40, 80, 800, 1000, ele vencia. Eu tomo posse dessa unção, meu Deus, porque o Senhor tem derramado unção sobre aqueles que creem. Quem crê, Senhor? Aqueles que estão na Tua presença, aqueles que não desistiram ontem, nem hoje, aqueles que não pararam, ainda que não faltou motivos. Estes, meu Deus, nós somos os que cremos. E eu peço, renova a fé também. Que a fé de hoje, meu Pai, já não seja a mesma de ontem, que seja melhor, que seja superior, que seja, meu Deus, mais forte, que seja, meu Deus, blindada como a de ontem não era. Blinda, meu Deus, a fé de cada um aqui, porque a fé é a nossa blindagem, é o escudo que a Tua palavra diz que nós temos na armadura. Blinda essa pessoa pela fé. Quantos aqui esperaram serem defendidos, protegidos, amparados, consolados? Não foram, meu Deus, mas vem o Senhor agora e faz isso. Que o Senhor levante, como o Senhor fez com Eliaquim, levanta e sustenta. Orienta para o caminho teu caminho. Nós não queremos conselhos dos homens, nós não vamos sentar com os ímpios para que os ímpios nos digam o que falar, o que fazer. Nós estamos ouvindo a Tua voz, e eu peço, meu Deus, que o Senhor venha falar com essa pessoa, que o Senhor venha confirmar, que o Senhor venha mostrar para ela, coloca a luz nas trevas dela, e abençoa. Eu oro, meu Deus, eu concordo com cada pedido, eu concordo, meu Pai, agora com cada mudança na vida, nas situações, nas áreas que o Teu povo tem apresentado. Eu consagro aqui agora, meu Deus, cada pessoa que, como Josafá, o povo de Judá e de Jerusalém, vieram para o Teu templo, e é ao Senhor, meu Deus, que apresentam as suas firmes razões, para que o Senhor nos ouça, nos receba e nos abençoe em nome de Jesus. Derrota os nossos itas, Senhor, amonitas, moabitas. Alguns já foram derrotados aqui hoje, quando expulsamos esses demônios que estavam dentro, na mente, no coração, no corpo até. Mas eu peço, derrota aqueles que estão fora de nós também, Senhor. Tem amonitas fora, tem moabitas, meu Deus, lá naquele vale de Baca, tem meunitas, Senhor, ali, esperando com emboscadas. Derrota-os, cada um deles, porque nós estamos no Teu templo, buscando a Tua face, clamando ao Senhor, meu Deus, e contando com a ajuda da Tua mão.
Dá vitória ao teu povo. Eu declaro que cada área que essa pessoa teve a fé, tanto para pedir, para clamar, como a fé para dar manutenção a esse mesmo clamor a cada dia, esses 17 dias, ela tem falado, ela tem te lembrado, ela tem te apresentado. Dá vitória, Senhor, em nome de Jesus. Muda, Senhor, cura enfermidades, cura doenças incuráveis, curas que são curáveis também, meu Deus, que essa pessoa não teve cura, a dor que não cessava, eu declaro que cesse. A enfermidade que incomodava, era onerosa, estava trazendo todo tipo de gasto, com exame, remédio, tratamento, que cesse agora em nome de Jesus. Porque eis aqui, meu Deus, o nosso tratamento, eis aqui, meu Deus, a nossa consulta, eis aqui, meu Deus, o nosso remédio. Que venha do Senhor a cura, o alívio, a libertação. Eu tomo posse da palavra que diz que o Senhor vai trazer lá da fazenda dos porcos, lá, meu Pai, daquele ponto das alfarrobeiras, para a casa do Senhor. Traz cada familiar, traz o pai, a mãe, o filho, traz o irmão, traz o cônjuge, traz esse ente querido que disse não, diz para nós, mas para o Senhor não dá para dizer. Traz para a tua casa, Senhor. Eu declaro cada familiar, cada nome que foi escrito, e essa pessoa declarou, não aceito que essa pessoa entre em 2025 no mundo, na cegueira. Traz para a tua casa, traz para ouvir a tua palavra, traz, meu Deus, com o coração quebrantado. Levanta, meu Deus, o nosso meio. O Senhor tem falado que o Senhor vai levantar girês, pagadores de contas do teu reino, governadores distritais, pessoas que vão ganhar o que nem sabiam que era possível uma só pessoa ganhar. Eu declaro, meu Deus, levanta essas pessoas, coloca coisas grandes nas mãos delas, coloca, meu Pai, a capacidade, coloca o talento, coloca a oportunidade, coloca essa pessoa no lugar certo, coloca, meu Pai, a coisa certa nas mãos dela, coloca as pessoas certas. Eu não pedi as fáceis, eu pedi as certas, meu Deus. Coloca as certas na vida dela e coloca ela no lugar certo, se ela não está ainda. Abençoa, meu Deus, com visão. Coloque a mão na sua mente, fala: Senhor, eu quero visão, sabedoria, inteligência, capacidade, eu quero dons, me dá dons, Senhor, em nome de Jesus, e eu declaro que a minha mente vai atender todas as demandas que estão diante de mim. Abençoa a obra das minhas mãos, para que onde eu as puser, que eu veja a diferença, que eu veja a fluidez, que o Senhor possa usar as minhas mãos para abençoar, e usa, Senhor. E que a minha boca seja uma fonte de vida, uma fonte de cura, uma fonte de bênção, uma fonte de prosperidade em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, agora pela mudança na vida do teu povo, cada uma dessas três, eu declaro que assim elas aconteçam, e eu concordo com cada uma delas, e eu ligo, meu Deus, cada uma dessas vitórias, eu ligo cada uma dessas mudanças aqui na terra, para que todas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus, amém, amém e amém.